Fala aí, galera, beleza? Então, ó, vocês sabem que não é muito comum eu postar 2 vídeos aqui por dia, mas eu vou fazer isso excepcionalmente hoje, porque está se impondo devido ao acontecimento que foi a destruição do hospital ali na faixa de Gaza, tá? No momento em que eu gravei o vídeo, que saiu aproximadamente umas 6, 6 e meia, eu divulguei para vocês que o ataque, ele aparentemente tinha sido realizado por Israel, porque era isso que toda a mídia internacional colocava, mas ainda fiz as minhas ressalvas que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. A gente aprendeu isso com a guerra entre Rússia e Ucrânia e com praticamente todas as guerras que acontecem no mundo. Hoje o contexto é um contexto de guerra híbrida. Você não luta apenas com ataques, com mísseis, com trincheiras, enfim, mas também na questão cultural, na questão da propaganda, na questão das sanções econômicas, em aproximações e rivalidades com alguns países. Isso tudo faz parte do contexto de guerra. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nos comentários surgiram várias pessoas. Está passando pano para os israelenses. Ele é um sionista. Ou então, imagina, ele está acusando Israel porque ele é complacente ali com os terroristas do Hamas. Cara, olha a loucura que chega aos seres humanos. Eu não sou desonesto. Eu levo meu trabalho extremamente a sério. E juro que eu fico até ofendido de achar que alguém tá... que sei lá, que eu tô puxando o sardinha para um lado, tá? Ainda mais numa coisa tão séria como numa guerra, em que a gente já teve aí cerca de 4 mil mortes para mais nos próximos dias. O que eu vou fazer com vocês então, porque um vídeo do YouTube é uma foto que, se saem notícias novas, eu não consigo editar e modificar o vídeo passado, né? Então, eu precisaria ficar gravando aqui, galera, hora após hora para atualizar as notícias. Eu vou colocar uma foto para vocês, justificando por que os israelenses estão falando que, na verdade, foi um ataque da Jihad Islâmica e por que os palestinos, inclusive não só os palestinos, mas uma série de países ali da comunidade árabe, já culparam Israel, inclusive com Jordânia e Egito desmarcando reuniões importantes que teriam com os Estados Unidos e até a Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, também não receberá mais o Biden. Do lado palestino, eles alegam, pessoal, que foi Israel que fez os ataques, porque a gente tinha o porta-voz israelense, conhecido como Anania Naftali, ele tinha postado ali no seu Twitter que Israel atacou uma base do Hamas em Gaza e que, inclusive, múltiplos terroristas tinham morrido nesse ataque. Depois, segundo o lado palestino, tá? Ele apagou esse tweet que ele tinha feito, porque como começou a aumentar o número de mortes, inclusive de civis, isso poderia complicar a situação israelense. A gente teve também, pessoal, uma deliberação da própria ONU, que alegou que Israel tinha avisado pouco tempo antes que aquele hospital deveria ser evacuado e logo depois aquele hospital foi atacado. Ou seja, será que Israel pediu para que tivesse uma evacuação para depois atacar? E também um vídeo que o próprio Estado de Israel, no seu perfil oficial, tinha postado ali com um ataque, um suposto ataque ao hospital. Esse vídeo, na verdade, era de 2022, tantos que eles repostaram depois, só que sem o vídeo, somente com a frasezinha. Vale lembrar, pessoal, também que acusam que nem Hamas nem a Jihad Islâmica teria a capacidade técnica e militar de ter um míssil daquela capacidade para fazer os disparos. De novo, professor, isso é a verdade? Não. Isso aqui é o lado de quem defende que foram os israelenses que fizeram esses disparos, tá? Isso aqui pode ter inúmeras variáveis. Isso tudo que eu passei para vocês é verdade? Não. Pessoal, corram atrás. E caso alguma dessas mensagens aqui for desmentida, eu prometo que eu passo para vocês numa próxima publicação, tá? Não estou defendendo nenhum dos dois lados. Em relação à defesa dos israelenses, a gente teve, por exemplo, pessoal, um vídeo que foi divulgado, inclusive pela própria Al Jazeera, do momento em que um foguete foi lançado e caiu no hospital em Gaza. E aparentemente, pessoal, segundo esse vídeo, que eu estou até colocando aí na tela para vocês, ele realmente veio de posições da faixa de Gaza. Israel, inclusive, compartilhou um próprio mapa, colocando da onde que teriam saído os mísseis, e um deles teria falhado e pegado, inclusive, no hospital. Vale lembrar, pessoal, que o Benjamin Netanyahu, ele falou que os terroristas ali, né, mataram os filhos dos israelenses e agora mataram também os seus próprios filhos. Ao mesmo tempo, a gente sabe, pessoal, também que isso interessaria, entre aspas, tanto para o Hamas quanto para a Jihad Islâmica. Por quê? Biden, Olaf Scholz, Macron, uma série de lideranças do mundo desenvolvido está indo em direção a Israel, e não só a Israel, mas em outros países árabes. Por exemplo, ia fazer reuniões com o rei Abdullah II da Jordânia, reuniões com Mahmoud Abbas da Autoridade Nacional Palestina e também com o general Al-Sisi do Egito.
todos esses países árabes, eles começaram a se mobilizar e eles desmarcaram as reuniões. Todos eles prestaram ali, colocaram notas de repúdio à atitude israelense. Ou seja, se tivesse um acordo entre o Ocidente e essas lideranças, isso poderia isolar ainda mais o Hamas, com um possível acordo, enfim, coisa que valha, tá? Então, supostamente, o Hamas fez esse ataque, ou a Jihad Islâmica, né, de bandeira falsa, para culpar os israelenses, isolar os israelenses e fazer uma efervescência, na comunidade não só árabe, mas também islâmica, né, com a Turquia, com o Irã, que não são países árabes, para aumentar as manifestações. No Líbano, uma série de pessoas hasteando bandeira da Palestina. Na própria Turquia, por exemplo, a gente tem uma multidão em frente ao consulado de Israel e o próprio Hezbollah dando indício que amanhã será um dia de raiva sem precedentes contra o Estado sionista. Ou seja, alguns ataques bastante efetivos devem acontecer por volta do Líbano, né, em direção ao norte de Israel. Ou seja, quem está falando a verdade? Os vídeos divulgados por Israel? Galera, aparentemente sim. Essas declarações aqui que os palestinos colocam, de algumas confusões, o porta-voz de Israel falando, também é um pouco estranho. E aí, quem tá? A única coisa que eu posso garantir para vocês, como eu sempre falo, é que numa guerra híbrida, a primeira coisa que morre é a verdade. Inclusive, vou deixar esse vídeo, pessoal, no izinho no vídeo passado, só para não gerar também algumas confusões. Caso vocês tenham mais novidades, deixem nos comentários de maneira respeitosa, tá? Vamos respeitar a pessoa que pensa diferente e também respeitar o que estou comunicando aqui para vocês. Tamo junto, pessoal. Beijo, abraço, tchau e até amanhã.